Bom dia, alunos. Vamos lá continuar a nossa aula de biologia. E agora nós estamos entrando na sequência didática 6. Nós vamos falar de citoplasma e organelas. Estamos cada dia mais caminhando para mais informações, para mais conhecimento e, portanto, uma responsabilidade maior de vocês nos estudos, para que todos tenham sucesso nas avaliações que serão feitas. As aulas são de suma importância para o entendimento do conteúdo, uma vez que nem todos podem assistir essas aulas de modo presencial. O presencial, é lógico, seria o melhor, mas como temos que nos precaver, né, como temos que ter cuidado em alguns casos de contaminação e de saúde, preservação da integridade física, nós temos optado pelas aulas à distância. Então, eu gostaria que vocês participassem dessas aulas, que tirassem as suas dúvidas no chat durante a apresentação da aula ou no fórum que vocês têm disponível lá na biologia, no AVA. E, portanto, eu gostaria de perceber uma maior participação de vocês, porque, com certeza, todas essas aulas que a gente está dando, tudo que a gente está explicando, tudo que tem no livro, tudo que tem previsto nas sequências didáticas serão cobradas. E a gente está percebendo que a visibilidade, né, das aulas, a frequência para assistir a aula, a frequência de alunos com dúvidas no conteúdo está muito abaixo do esperado. Eu espero que vocês sejam autodidatas, mas gostaríamos que não sobrasse nenhuma dúvida dessas aulas para as avaliações, uma vez que vocês dependem dela para tirar os graus necessários para serem aprovados. Então, vamos para a nossa aula, né? Número 23, vai ser uma sequência de aula, 23, 24, 25, que nós vamos falar de citoplasma e organelas, o que são, onde estão, para que servem. Na aula de hoje, nós vamos somente recordar para vocês os componentes básicos de uma célula, quer dizer, não importa se é uma célula procariota, se é uma célula eucariota, todas elas têm uma membrana plasmática de natureza lipoproteica, um citoplasma, né, que é uma solução contendo algumas organelas e onde ocorrem todas as reações do metabolismo, os ribossomos, uma vez que até a célula procariota, por exemplo, precisa sintetizar proteína, e um material genético. Este material genético pode estar organizado num núcleo ou não. No caso das células procariotas, não está organizado num núcleo, mas tem uma região dentro da célula chamada nucleóide. Então, aqui a gente tem os 4 componentes básicos de uma célula. Sem estes componentes, a viabilidade dessa célula fica comprometida. Vamos então, já que na aula passada a gente falou de membrana plasmática, a estrutura dela, para que ela serve, de que ela é feita, o que ela tem, as funções dela no transporte passivo, no transporte facilitado, no transporte ativo. Agora nós vamos falar do citoplasma. Então, no nosso próximo slide, nós estamos falando aqui dessa região que fica entre a membrana plasmática e a carioteca. Toda essa região marrom aqui é o que nós chamamos de citoplasma. Só que este citoplasma, quando a gente olha no microscópio óptico, ele dá a impressão de ser uma coisa homogênea, porém ele não é homogêneo. O citoplasma é um somatório de um citosol, de um citoesqueleto e de organelas citoplasmáticas. Aqui a gente evidencia por desenho as organelas citoplasmáticas, mas esse marrom aqui, a gente não está evidenciando, mas esse marrom é feito de 2 partes, o citosol e o citoesqueleto. Agora, essa composição do citoplasma
vai variar dependendo do tipo de célula que a gente está analisando. Se é uma célula procariota, se é uma célula eucariota animal, se é uma célula eucariota vegetal, se é uma célula que o metabolismo é baixo, se é uma célula que o metabolismo é alto. Então, a composição e a quantidade desses elementos aqui podem variar, não é uma coisa fixa para qualquer tipo de célula. O que seria o citosol? O citosol é essa parte azul que compõe uma parte do citoplasma. Ele corresponde à parte líquida do citoplasma, só que não é um líquido líquido, ele é um líquido coloidal, viscoso. Ele é composto por água, íons, glicose, ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas dissolvidas e lipídios. Olha só, quando a gente diz que é no citosol que acontecem as reações do metabolismo celular, por que é no citosol? Porque é no citosol que a gente tem todos os reagentes necessários para esse metabolismo celular. Agora, esse citosol, essa composição coloidal aqui, ela está na forma de um gel viscoso. Só que esse gel aqui perto da membrana, ele é muito mais viscoso, ele é muito mais grosso, né? Uma composição mais densa. Já esse citosol mais interno aqui, ele é menos viscoso, ele é mais para uma solução mesmo. Por isso que a gente fala em citosol gel e citosol sol, ou estado gel e estado sol. Esses dois estados podem mudar, por exemplo, o gel se torna sol e o sol se torna gel. E depois a reversão. Essa capacidade de interconversão é chamada tixotropismo. Por que isso é importante para uma célula? Principalmente as células que emitem pseudópodos, né? Suponha que essa célula está emitindo um pseudópodo nesse sentido aqui. Então, esse gel se transforma em sol, aí a membrana estica, esse sol derrama, aqui o gel se transforma em sol e derrama para cá, depois se transforma em gel de novo, e dessa forma a célula vai derramando e fixando, derramando e fixando. É assim que se formam os chamados pseudópodos, é o que a gente chama de tixotropismo. É essa capacidade de mudança de gel para sol e vice-versa, tá bom? Bom, esse citosol, gente, ele tem funções dentro da célula. É onde ocorrem várias reações químicas que fazem parte do metabolismo celular. A gente já disse, por causa daquela composição: água, íons, glicose, aminoácidos, nucleotídeos, etc., para fazer todas as reações necessárias à vida da célula. Esse citosol também armazena substâncias que servem de reserva para a sobrevivência das células animais. Então, no citosol, como tem aminoácidos, como tem nucleotídeos, como tem glicídios, são substâncias de reserva que estão ali para serem utilizadas à medida que for sendo necessário. Agora, existe um elemento associado ao citosol, que são os movimentos celulares. Esse citosol, como a parte mais interna é mais líquida, né, menos viscosa, ele não fica parado, ele fica se movimentando dentro da célula. Isso é muito importante porque faz a distribuição de organelas e substâncias dentro desse citoplasma. Esses movimentos podem ser do tipo browniano, né, que é o tixotropismo, é o vice-versa, é o sol, gel, gel, sol, gel, gel, sol, né, para a emissão dos pseudópodos. Pode ser uma ciclose, que a gente, por exemplo,
vê numa célula vegetal. Quando você bota o microscópio, você vê os cloroplastos se movimentando dentro da célula vegetal. Eles não se movimentam por si só, eles não têm meios locomotores, eles se movimentam porque são arrastados pelo citosol. E movimento ameboide, que tem tudo a ver com esse movimento browniano, esse tixotropismo, tá ok? Agora, dentro do citosol, existe uma parte chamada citoesqueleto. Gente, imagina uma célula, imagina o que a gente chama de citoplasma. Esse citoplasma é feito de 3 coisas. Ele é feito de um citosol, que é a parte coloide, mergulhado nesse citosol tem um citoesqueleto e tem as organelas. Né? Então, esse citoplasma é composto de 3 partes: citosol, citoesqueleto e as organelas celulares. O citoesqueleto, pessoal, é uma estrutura composta por uma complexa rede de filamentos proteicos interligados. Eles são responsáveis pela forma da célula, pela estrutura da célula, pelo suporte mecânico e organização interna da célula. Vamos entender isso aqui. Forma da célula. Tem células quadradas, tem células cúbicas, né? Tem células globosas, tem células de bordas irregulares, tem células fusiformes. Por que a célula tem uma forma? Porque tem um citoesqueleto. Pela estrutura da célula, quer dizer, essa célula que no citoplasma tem organelas, como que essas organelas estão estruturadas? Porque esse citoesqueleto dá suporte a essas organelas. E organização interna da célula, quer dizer, ajuda inclusive na distribuição das organelas dentro da célula, e por isso as organelas não ficam flutuando no nada, porque elas estão no citosol e sustentadas pelo citoesqueleto. Permite que a célula exerça movimentos ameboide de ciclose, e aí a gente vai ver que o citoesqueleto possui 3 diferentes tipos de filamentos proteicos: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários, que a gente vai ver nesse slide aqui. Os microtúbulos são essa estrutura aqui. Cada bolinha verde dessa aqui é uma proteína de natureza globosa, de estrutura globosa, chamada tubulina. Tá? Então, o microtúbulo é um monte de proteínas tubulinas que vão se ligando e formando essa estrutura aqui oca, parecendo uma espiral de caderno, né? Ele é uma estrutura instável, ele pode crescer e pode se desfazer. Ele é a principal parte do centro que comandam a divisão celular, que comanda o movimento das organelas, que formam os cílios, formam os flagelos. Já os microfilamentos são os menores que a gente conhece, né? Porque eles são mais fininhos. Ele é feito de uma proteína chamada actina. Ó, cada bolinha marrom dessa aqui é uma proteína actina, que vão se colando, ligando, né, por ligações químicas uma a outra, formando 3 ou 2 cordões que giram sobre si mesmo, tipo uma corda de 3 fios ou de 2 fios. Eles também são instáveis, eles podem se desfazer e podem crescer, podem ser sintetizados, fazendo alongamento disso, ou podem ser desfeitos, né? Eles são importantes na emissão de pseudópolis em microvilosidade. Olha aqui, eu tenho uma célula com essas microvilosidades aqui, que são expansões da membrana. Quem dá estrutura a essas microvilosidades é esse microfilamento. E também responsável pela contração muscular. A nossa contração muscular é feita com 2 proteínas, a miosina e a actina.
Quando as duas se associam dentro da fibra muscular, que é a célula muscular, né? Essas duas proteínas têm uma capacidade de contrátil, de fazer a fibra muscular se contrair. E é também responsável pela citocinese. O que é citocinese? É quando a célula se divide. Imagina que você tem um balão e você aperta esse balão no meio para dividir e fazer 2 balões. Né? Faz de conta que a gente consegue fazer isso. Quem que aperta no meio para dividir em 2 balões? Esses microfilamentos vão tipo estrangulando o citoplasma. Já os filamentos intermediários, ele é feito principalmente de queratina e eles são estáveis. E a função dele é exclusivamente morfológica, porque é ele que vai dar sustentação às organelas, é ele que vai dar um formato mais dinâmico para a célula e permitir a movimentação. Ele está envolvido no envelope nuclear, né, na formação da carioteca, e está envolvido na junção celular, principalmente aquelas diferenciações, especializações de membrana que a gente viu na aula passada, tipo os desmossomos, tipo a junção GAP, né? Então, é feito então dessas filamentos intermediários, que é de queratina. Na verdade, gente, o que vocês precisam entender aqui? Que esse citoesqueleto é composto de 3 tipos de proteína: a proteína tubulina, a proteína queratina e a proteína actina. Tanto a tubulina quanto a actina podem ser construídas ou desconstruídas, esses túbulos, né? Podem ser construídos ou desconstruídos, mas o filamento intermediário, a queratina, não, porque é ele que vai dar sustentação às organelas celulares. Já o microtúbulo e o microfilamento, eles só são construídos quando necessário, quando não necessário, eles são desfeitos. Ok? E aqui a gente tem, então, uma ideia desses filamentos. Olha só, gente, esse aqui que está em verde, olha, aqui, né? Esse aqui, são os microtúbulos. Observe que esses microtúbulos estão dentro da célula como se fossem varas de sustentação, principalmente desse filamento intermediário. Tá vendo que esse filamento intermediário aqui, ele praticamente se ligam, né, entre eles para fazer tipo uma rede aqui dentro. E é essa rede que dá sustentação às organelas celulares aqui. E já esses filamentos de actina, que são esses aqui, eles ficam só de um lado da célula, ou aqui, né? Ou aqui fazendo tipo um assoalho na célula. Aqui a gente vê essa formação aqui, olha. Aqui a actina está logo abaixo da membrana plasmática, tipo fazendo uma sustentação de arame para manter o formato da célula. Já os microtúbulos, está vendo essas expansões aqui? São os fusos da divisão celular. Eles são formados e são desfeitos. E aqui a gente tem os filamentos intermediários, que é toda essa rede marrom aqui, que forma essa emaranhado de filamentos aqui que dá sustentação a essa célula, ok? Ele é responsável por resistência e tensão na célula. E da forma, olha, todos eles são responsáveis pela forma celular, tá aqui. Mas esse aqui, ó, o filamento de actina é resistência à tensão e aqui também resistência à tensão, mas esse aqui é resistência à compressão. Então, a nossa célula precisa de defesa. E essa defesa e esse formato é dado pelo citoesqueleto, tá? Nesse slide aqui, a gente vai ver um a um. Quem são os microtúbulos? Eles estão presentes somente nas células eucariota, quer dizer, célula procariota não tem. Ele é feito de uma proteína chamada tubulina. Lembra que eu falei para vocês que a tubulina são as bolinhas e elas vão se ligando para formar aquele estrutura parecendo um canudinho de refrigerante, tá?
redondinho, oco no meio, e as paredes desse canudinho formado dessa proteína tubulina. Eles podem ser montados e desmontados. Agora, essa habilidade dinâmica de ser montado e desmontado é importante durante a mitose. Quando a gente for estudar divisão celular, vocês vão entender isso. Como é que cresce um fuso de divisão celular e depois esse fuso desaparece? É exatamente essa dinâmica de montar e desmontar. Drogas inibidoras podem ser usadas para evitar o crescimento desses microtúbulos. Se eles não crescem, não tem divisão celular. Se não tem divisão celular, esse câncer, esse tumor, né, cancerígeno, não consegue crescer. Então, é muito utilizado para tratamento de câncer, as drogas inibidoras da construção desses microtúbulos. Os microtúbulos formam uma rede proteica que fazem a sustentação de células e organelas e permite o movimento, ok? São responsáveis pela formação dos centríolos, cílios e flagelos. Então, gente, centríolo, muito responsável pela divisão celular, ele é feito de quê? De microtúbulos. Cílios e flagelos, que algumas células têm para se movimentarem, eles são feitos de quê? De microtúbulos, ok? Nesse slide aqui, a gente tem um microtúbulo, olha só. Nesse sentido aqui, as proteínas estão sendo coladas, e nesse sentido, nessa parte aqui, né? Aliás, nesse sentido, nessa parte aqui, as proteínas estão sendo desfeitas, as ligações entre elas estão sendo desfeitas. Isto é como se eu tivesse um Pac-Man aqui comendo isso para desfazer, enquanto o outro está colocando aqui para fazer esse crescimento. Nesse caso aqui, a gente tem uma polaridade, um extremo de desmontagem e um extremo de montagem. Aí eu tenho o crescimento nesse sentido aqui, ó, no sentido da seta, tá? Um extremo negativo, quer dizer, de destruição ou de crescimento lento, e um lado positivo, ou de montagem ou de crescimento muito rápido. Ok? Então, essa estrutura é dinâmica, ela pode ser montada, ela pode ser desmontada. Nesse ponto aqui, enquanto cola um, aqui colam 20. Então, por isso que aqui cresce mais rápido. Você vê o microtúbulo crescendo nesse sentido aqui, quando a gente for ver divisão celular. Aqui está, olha, gente, quando uma divisão celular, isso aqui está representando os cromossomos, né, que vão ser divididos. Aqui eu tenho um centrosomo, que tem os centríolos, outro centrosomo, que tem os centríolos. Aí a gente ensina para vocês que do centríolo partem fusos, né, que nós chamamos de fuso acromático, né, ou fuso de divisão, para pegar esses cromossomos e separar os cromossomos. Olha, de onde vem isso aqui? Isso é construção do microtúbulo, que vem lá dos centríolos, né? Se estende a partir dos centros organizadores e se ancora nos centrossomos. Então, é como eu costumo ensinar, que esse microtúbulo aqui é como se ele fosse uma linha de pesca. Eu lanço a linha de pesca, engancha e puxo. E aí eu separo esses dois cromossomos aqui. Esse cromossomo vem para essa célula e esse cromossomo vai para outra célula. Agora, vocês não precisam ficar preocupados com isso aqui, não, porque quando a gente for falar de divisão celular, a gente vai voltar nisso. E aí a gente vai explicar ponto a ponto como é que ocorre esse processo de divisão celular. Mas aqui eu estou só mostrando que esses microtúbulos são muito importantes para a divisão celular, ok? Já os microfilamentos são formados de actina. É uma proteína mais abundante dentro da célula. E a córtex, né, logo abaixo da membrana plasmática, é rica em filamentos de actina. Olha só, gente, eu vou voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Lembra isso aqui, ó, que eu disse para vocês, ó? Logo abaixo da membrana plasmática é rico em actina. Vamos em frente.
E as funções são modificar a forma da célula e movimentar as suas estruturas celulares. Quer dizer, uma célula que era oval passa a ser mais globosa, uma célula que era fusiforme passa a ser mais achatada e daí por diante. Então, esses microfilamentos têm tudo a ver com a forma da célula e fornecem suporte para a membrana plasmática, determinando a forma da célula. Olha, de novo, gente, a gente tem que esse microfilamento de actina forma aqui, ó, forma da célula. Então, está relacionado com a forma da célula, que forma geométrica vai ter essa célula. E por aqui a gente tem os filamentos, né? Dessa actina aqui, olha, tudo em azul aqui, ó, filamentos de actina, tudo em azul. E por fim, os filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários, eles não são dinâmicos, não. Eles são formados de uma proteína chamada queratina, tá? Que é uma proteína fibrosa que resiste a estiramento, fazendo o ancoramento das estruturas celulares. Por exemplo, gente, já imagina se dentro do nosso tronco, o nosso coração, o pulmão, o estômago, fígado, pâncreas, baço, intestino, rins, não tivesse suporte, ia ficar tudo batendo e flutuando aqui a cada movimento da gente. Imagina isso dentro da célula. As organelas estão lá e elas precisam de um suporte. Quem dá o suporte? Os filamentos intermediários. É como se eles ligassem nas organelas e mantivessem essas organelas mais ou menos distribuídas dentro da célula, ou até permitissem um certo deslocamento, dependendo da necessidade metabólica da célula, tá? Eles estão presentes em vários tipos de células epiteliais, né, que são os filamentos de queratina. Agora, gente, nas células epiteliais, esses filamentos intermediários são de queratina, mas em outros tipos de célula tem vários outros tipos de filamentos, de outros tipos de proteínas. A gente citou queratina porque é a mais fácil da gente guardar, né, por causa da célula epitelial. Não se envolvem no movimento celular. Lembra que a gente falou que o microtúbulo e o microfilamento de actina estão envolvidos no movimento celular. Eles têm apenas um papel estrutural, fornecendo força mecânica para células e tecidos, mais ou menos isso aqui. Vamos recordar? Olha só, microtúbulos são os maiores. Lembrem que cada bolinha dessa é uma proteína de tubulina. Cada bolinha dessa aqui é uma proteína de actina. Olha só como a tubulina se estrutura, formando os microtúbulos. Esses microtúbulos estão envolvidos com esses fusos aqui para a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular e também como se fossem varetas enfiadas aqui, olha, dando uma certa estabilidade a essa célula, tá? Já a actina está colada aqui na membrana, como se fosse assim, dando um suporte, uma certa resistência logo abaixo da membrana, junto com o citosol em consistência gel. É como se fosse um pouquinho mais firme aqui, porque aqui está tudo mole aqui dentro, né? E se tiver, como que fala aqui? Microvilosidade, como por exemplo na nossa célula do intestino, na nossa célula da traqueia, na nossa célula do esôfago, que tem essas microvilosidades, né? Ai, gente, eu falei besteira, desculpa. Microvilosidade é só no intestino e no rim, no néfron. Esquece traqueia, esquece esôfago, ok? Aqui a gente tem essas microvilosidades e quem dá sustentação a isso para essa membrana não voltar ao normal, ficar esticadinha aqui? Esses microfilamentos de actina.
E aqui eu tenho os filamentos intermediários. Observe que eles se distribuem na célula como se fosse um esqueleto mesmo, para sustentar todas as organelas, cada uma no seu lugar, uma não trombar com a outra, e ajudar na movimentação dessas organelas aqui dentro. Então, recordando, gente, toda célula tem uma membrana, toda célula tem um citoplasma. Só que esse citoplasma é feito de 3 coisas. É feito de citosol, que é a parte coloidal do citoplasma, é onde ocorrem as reações químicas. É feito de citoesqueleto ou com filamento. E esse citoesqueleto, ele é feito de 3 tipos de filamentos, que é o filamento intermediário, os microtúbulos e os microfilamentos de actina, cada um com a sua função principal, né? Lembrem-se que esse filamento de intermediário, ele não é dinâmico, hein? Esse aqui sim, microtúbulo sim, actina sim, mas esse aqui não. Ele é construído e fica lá paradinho, ele não constrói nem é desmanchado, ok? Já os microtúbulos e actina sim. E na aula que vem, a gente vai ver que ainda mergulhado nesse citoplasma, eu tenho as organelas. Então, imagina, eu tenho o citoplasma, ele tem um citosol, mergulhado nesse citosol, a gente tem o citoesqueleto, e mergulhado nesse citosol, junto com o citoesqueleto, a gente tem as organelas. E na nossa próxima aula, a gente vai falar, então, das organelas. Quem são? De que são feitas e para que elas servem, ok? Muito obrigada pela atenção. Olha o nosso lema, aula dada, aula estudada, porque com certeza, meus amigos, ela será cobrada. Bom, fui.